Olá, alunos da turma ATS 16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 23ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre sepse e choque séptico, né? Estamos aí com essa aula com o conceito do que é sepse, o que é choque séptico, quais os sinais e sintomas de cada um, né? O que esse paciente vai apresentar, né, no momento em que está desenvolvendo um quadro de sepse ou choque séptico, o tratamento para ambos e assistência de enfermagem prestada, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via e-mail, me deixar uma pergunta no portal que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Sepse e choque séptico. Estima-se que ocorram cerca de 70 mil casos de sepse por ano no Brasil. O ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, é o banco de dados de hospitais cadastrado que mostra uma mortalidade média de 30%. Então, esse instituto, todas as instituições de saúde, elas precisam notificar o ILAS sobre pacientes, que evoluíram para sepse, quais pacientes foram a óbito, quais os tipos de sepse, de foco pulmonar, urinário, Tudo isso as instituições de saúde, normalmente quem faz isso é a CCIH, precisam fornecer esses dados para ILAS, tá? E aí ele acaba compilando todos os dados mundialmente, para fornecer aí dados epidemiológicos aí de sepse, tá? Mundial, até mesmo o próprio do Brasil, tá? A sepse é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos com risco de vida, causada por uma resposta desregulada à infecção. Então, quando esse paciente, tem algum tipo de infecção, os anticorpos, eles tentam, fazer a sua função mesmo de anticorpos, e caso a infecção ela é tão, digamos assim, tão extensa, tão grande, esses anticorpos acabam entrando em disfunção, e aí essa infecção ela pode atingir alguns órgãos, Então, quando na época que se falava, nossa, o paciente morreu de infecção hospitalar, muitas vezes esse paciente pode ter evoluído para um choque séptico, adquiriu uma infecção hospitalar, que pode ter evoluído aí para uma sepse pulmonar, uma sepse urinária, e aí acabou indo a óbito, tá? No choque séptico, há uma redução crítica da perfusão tissular, como ocorre falência aguda de múltiplos órgãos, incluindo pulmão, rins e fígado. Então, o choque séptico é o quadro mais grave, da sepse. Enquanto a sepse ela atinge algum foco, um ou outro, o choque séptico ele já é generalizado, tem a falência aí de múltiplos órgãos, tá? As causas mais comuns em pacientes imunocompetentes incluem muitas diferentes espécies de bactérias gram-positivas e gram-negativas. A causa em pacientes imunodeficientes pode ser espécies bacterianas ou fúngicas incomuns. Os sinais em comum incluem febre, hipotensão, oligúria e confusão. O diagnóstico é primeiramente clínico, combinado com resultados de cultura que demonstram infecções. Reconhecimento e tratamento precoce são cruciais. Então, a gente sempre fala, quadros de sepse é tempo, é vida, Então, se o paciente chega aí com alguns sinais aí de febre, hipotensão, taquicardia, esse paciente está com sinais de SIRS, ele está com sinais de sepse, E aí, para ser realmente diagnosticado, fechado o quadro clínico de sepse, é recoletado vários exames, Cultura sanguínea, urocultura, cultura urinária. Muitas vezes, se o médico suspeita aí de uma sepse de foco pulmonar, é realizado alguns exames de imagem, tá? E aí, é um tempo crítico para esse paciente. Lembrando que a sepse ela pode evoluir tão rapidamente que se torna um choque séptico e esse paciente pode ir a óbito se não tiver nenhuma conduta, uma conduta clínica, tá?
O tratamento é feito com reanimação agressiva com líquidos, né? Porque provavelmente esse paciente vai estar hipotenso, quadro de desidratação, oligúria, né? Antibióticos, né? Para justamente combater essa infecção. Excisão cirúrgica de tecidos infectados ou necróticos e drenagem de pus e cuidados de suporte, se for o caso, tá? Choque séptico é o subconjunto da sepse com aumento significante da mortalidade devido a anomalias graves de circulação e ou metabolismo celular. O choque séptico envolve hipotensão persistente a despeito de reposição volêmica adequada. Então, pacientes com quadro de sepse, principalmente choque séptico, eles recebem muita volemia, né? Muita solução fisiológica, né? Justamente para repor aquelas questões lá de déficit, né? De hidroeletrolítico, tá? O conceito de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que a gente costuma dizer SIRS, definida por certas anomalias dos sinais vitais e achados laboratoriais, é utilizado há muito tempo para identificar um grau precoce de sepse. Então, primeiro se inicia com sinais de SIRS, né? Que inclui esses sinais de SIRS. Sinais vitais, exames laboratoriais, né? Quando se conclui isso, o paciente está em sepse. Se não tratada, pode tornar uma sepse grave e evoluir para um choque séptico, né? Que aí acomete aí a falência de vários órgãos, tá bom? Etiologia. A maioria dos casos de choque séptico é causado por bacilo gram-negativo ou coccus gram-positivo, adquiridos no hospital e frequentemente ocorrem em pacientes imunocomprometidos e em pacientes com doenças crônicas e debilitantes, principalmente no setor de UTI, né? Às vezes o paciente chega pelo PS também já com alguns quadros de SIRS, né? Mas já no ambiente hospitalar, por paciente estar debilitado, imunodeprimido, né? Ele tem aí grandes chances de adquirir uma sepse, né? Se esse paciente não tiver uma vigilância, uma assistência aí, tanto médica quanto de enfermagem, uma assistência pela equipe de saúde, tá? O choque séptico ocorre mais frequentemente em neonatos, que é o sepse neonatal, idosos ou gestantes. Os fatores predisponentes incluem diabetes mellitus, cirrose, leucopenia, dispositivos invasivos, no que inclui os drenos, as sondas, né, enfim, e tratamento prévio com antibióticos ou corticoides. Os sítios causadores de infecção comum incluem os pulmões, as vias urinárias e as vias urinárias e biliares e o trato gastrointestinal. O principal, né, eu digo assim, a maioria, né, dos focos de sepse ou é pulmonar ou é urinário, né? Muitas vezes ele pode ser gastrointestinal, né? A questão sepse abdominal, né? Varia muito, mas os mais frequentes são pulmonar e urinário, né? Porque a maioria são os pacientes que vêm até o pronto-socorro já com alguma pneumonia grave que evoluiu para sepse, né? Ou com uma infecção do trato urinário que evoluiu para sepse de foco urinário. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas de sepse podem ser sutis e, com frequência, facilmente confundido com manifestações de outros distúrbios. Na sepse, os pacientes tipicamente têm febre, taquicardia, diaforese e taquipneia. A PA permanece normal ou o paciente pode estar hipotenso em caso de choque séptico, tá? À medida que a sepse piora ou o choque séptico se desenvolve, os sinais precoces, principalmente em idosos ou em pessoas muito jovens, podem ser confundidos ou diminuição do estado de alerta. A PA cai, mas mesmo assim a pele permanece paradoxalmente quente. Depois, os membros se tornam frios e pálidos, com cianose periférica. A disfunção de órgãos
causa sinais e sintomas adicionais específicos do órgão envolvido. Exemplo, oligúria, dispneia. Então, se atinge a maior frequência do meu choque, né, está atingindo o meu pulmão, esse paciente vai ter um quadro de dispneia, falta de ar, queda de saturação, tá bom? Diagnóstico, né? Então tem as manifestações clínicas, monitoramento de PA, frequência cardíaca e oxigênio, culturas de sangue, de urina e outros potenciais locais de infecção, incluindo ferida em paciente cirúrgico. É importante detectar a disfunção de órgãos o mais rápido possível. Como eu falei para vocês, né? Sepse é um quadro que evolui muito rápido, ainda mais em crianças, né? Então, se em adultos já o tempo é rápido, imagine em crianças, né? Que evolui para um quadro de choque séptico mais rápido ainda, tá? Vários sistemas de pontuação foram criados, mas a classificação de avaliação sequencial de falência de órgãos e a classificação SOFA rápida, né, que é o QI-SOFA, foram validados no tocante a risco de mortalidade e são relativamente simples de usar. Então, o SOFA e o QI-SOFA é como se fosse uma escala, né, um score aí, justamente que ele vai te fornecer, né, o estágio dessa sepse, né? Dependendo da pontuação, ele te fornece aí a questão aí do estágio. Então, ele tem alguns critérios, né? De frequência respiratória, pressão arterial, né? Saturação. Então, se está menor ou melhor, maior ou menor, é pontuado, tudo isso, tá? Agora a gente vai falar só brevemente esses critérios de SOFA. É claro que quem realiza esse SOFA é a equipe médica, tá? Mas é só para vocês terem ciência de como é que funciona essa classificação aí de sepse, sepse grave, choque séptico, tá bom? Então, os critérios SOFA identificam pacientes que devem passar por investigação clínica e laboratorial adicional. Todos os 3 critérios precisam estar presentes, no que inclui aí frequência respiratória aí, maior ou igual a 22 por minuto, amentação alterada, PA sistólica menor que 100 milímetros por mercúrio, né? O QI-SOFA aí, que ele é do choque séptico, é a questão mais grave, né? Uma frequência respiratória aí menor que 22, alteração mental, quando é realizado o Glasgow, né? Aí o Glasgow tem confusão mental, normalmente aí esse Glasgow tá menor que 13, uma PA sistólica menor que 100, identifica pacientes com maior permanência em UTI ou com maior mortalidade. Então, ele vai dar o QI-SOFA, ele vai dar lá uma taxa de mortalidade desse paciente, tá? A classificação SOFA é um pouco mais robusta, mas exige exames laboratoriais sendo eles. Então, é coletado vários exames laboratoriais justamente para ser identificado nesse SOFA também. Então, deixei aí alguns exames, né? Hemograma, GSA, que é um tipo também de exame laboratorial, radiografia, eletrólitos, ureia, creatinina, PCO2, que normalmente é identificado lá na gasometria, níveis sérios de lactato. Então, lactato, se ele estiver maior que 2,2, esse paciente já está numa suscetível aí, um predispositivo para sepse, tá? E aí existem vários outros exames aí, os leucócitos, se eles estiverem alterados também, tá? Tratamento. Perfusão restaurada em líquidos intravenosos e às vezes vasopressores. Suporte de oxigênio, antibiótico justamente para cessar essa infecção, controle da origem e às vezes outras medidas de suporte. Exemplo, corticoide, insulina, isso tudo é avaliação aí médica, né? É avaliação clínica, tá? Paciente em choque séptico deve ser tratados em UTI, né? Justamente porque é um caso muito grave quando o paciente evolui para choque séptico, tá? Deve ser monitorados a cada hora os seguintes itens: CVP, POAP e saturação lá de CVO2.
oximetria de pulso, GSA, que é um tipo de exame laboratorial, glicemia, lactato, níveis de eletrólitos e função renal, tá? Essa função renal aí varia muito também, né? Um dos critérios aí é a questão do balanço hídrico, né? Por isso que nessa disciplina a gente aí teve um foco grande nas questões de balanço hídrico, tá? A excreção de urina, um bom indicador de perfusão renal, deve ser mensurado, habitualmente usando-se catéter de demora. Início da oligúria ou anúria ou elevação da creatinina pode sinalizar insuficiência renal emitente, né? Então, por isso que é tão importante realizar o balanço hídrico, né? Lá tanto da questão do que é ingerido pelo paciente, do que é eliminado, né? Justamente aí para ver como é que está a função, a perfusão renal desse paciente. E aí, só para finalizar a nossa aula, eu deixei aí um grande resumão do que é sepse, do que é choque séptico, né? O que deve ser feito, enfim. Então, só resumindo aí tudo que eu já falei. Sepse e choque séptico são síndromes clínicas cada vez mais graves da disfunção orgânica, com risco de morte causada por uma resposta desregulada à infecção. Um componente importante é a redução crítica da perfusão tecidual, o que pode levar a uma falência aguda de múltiplos órgãos, incluindo pulmões, rins e fígado. O reconhecimento e tratamento precoce são fundamentais para aprimorar a sobrevivência. Reanimar com líquidos intravenosos e, às vezes, vasopressores tissulados para otimizar a saturação venosa central de oxigênio e pré-carga e para diminuir os níveis séricos de lactato. Controlar a fonte de infecção, removendo catéteres, tubos e tecidos infectados e ou necróticos e drenando abscessos. Administrar antibióticos de amplos aspectos empíricos direcionados aos organismos mais prováveis e mudar rapidamente para fármacos mais específicos com base nos resultados de culturas e sensibilidade. Agora, pensando aí nos cuidados de enfermagem, né? Então, lá na UTI, eu tenho um paciente com quadro de sepse ou choque séptico, né? Quais os cuidados de enfermagem, né? Primeiramente, a realização do balanço hídrico, verificação de sinais vitais e sinais vitais completos, tá? Questão de temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, tá? Que mais? Mudança de decúbito, porque provavelmente esse paciente, se ele está em choque séptico, provavelmente ele vai estar entubado, né? Realização aí, administração do antibiótico no horário adequado, tá? Não passar mais nem menos, justamente porque se a gente está combatendo uma infecção, precisa ser nos horários preconizados, tá bom? Preciso ter acessos calibrosos nesse paciente, tá? Que justamente a infusão aí vai ser intravenosa, né? E pacientes com choque séptico, eles têm alta probabilidade de ter uma parada cardiorrespiratória, justamente pela falência dos órgãos. Então, precisa-se ter 1 ou 2 acessos calibrosos, tá? E aí, todo o monitoramento que vocês já conhecem aí, que nós já vimos em outras patologias nessa aula de paciente crítico, tá bom? Só para finalizar, eu deixei alguns vídeos aí no portal, né? Já deixei linkado lá para vocês assistirem. São vídeos breves, né? Alguns vão falar sobre o Dia Mundial da Sepse, né? Que foi agora em setembro, se eu não me engano, dia 14 de setembro. Sobre as questões, né? Que sepse é vida, rapidez, ela salva a vida, né? Sinais e sintomas. Então, são vídeos bem interativos, tá bom? Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal que nós iremos nos falando, tudo bem? Beijinho para vocês e até mais!